Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com seu lar, com a sua família. Está no ar mais uma edição do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da ADJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana. Hoje é dia 11 de novembro de 2020, 16 horas e 4 minutos, e nós estamos com você para te levar uma programação abençoada e abençoadora até às 18 horas. E eu te convido a ficar conosco. E para fazer essa programação tão abençoada, o programa hoje é o programa de número 40, Crescendo no Conhecimento de Cristo. Mudamos até o visual, amados. Que beleza, hein? E tem aqui dois amigão aqui meu que vai aqui fazer a sua apresentação, deixar a sua saudação. Vamos começar aqui pelo nosso irmão Hugo. Amém, glória a Deus. Muito obrigado aí, meus amigos que já estão nos ouvindo e já estão nos assistindo pelo Facebook. Já agradecer. Hoje vai ser bênção pura, hein, pastor Davi? Mudou até o visual aqui do programa. Que beleza, hein? Isso é a influência dos meus amigos. E aqui do meu lado também está o meu amigo Rick. Rick, faça aí as suas apresentações, manda a sua saudação. Glória a Deus. Meus irmãos, saudações de paz. Quero estar tributando ao Eterno por mais uma oportunidade que Ele assim nos dá, para que possamos aqui esta tarde estar falando acerca, aleluia, da sua palavra, conhecer um pouco mais acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos, que tem sido canal de bênção, irmão, para a minha vida. E você que está aí nos acompanhando, fique ligadinho que eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para a tua vida nesta tarde. Glória a Deus. O Rick, ele é um amigão nosso, está sempre aí nos ajudando, apresentando esse programa junto comigo, junto com o Hugo. Eu quero mandar também aqui o meu alô, a paz do Senhor, para o meu amigo Pastor Mauro, que é o quarto apresentador desse programa, que hoje por motivo de força maior não está aqui, mas com certeza sempre para nós chegarmos aqui, a ajuda dele foi primordial, não é verdade, irmão? Verdade, pastor Mauro, benção pura aí, meu companheiro aí do programa Shekinah, também companheiro aqui do nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Está trabalhando, pastor Davi, ficou trabalhando lá, e eu vim aqui para nós levar a glória de Deus aí até aos lares do pessoal aí. É isso aí, Maurão. Um forte abraço para você. Então, nós estamos aí com o nosso programa no ar. Estamos pelo Facebook, fazendo uma live. Se você entrar agora lá no perfil do pastor Davi Alencar Santana, você vai participar dessa live, vai poder nos acompanhar. Nós também estamos aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5 FM, toda quarta-feira das 16 até as 18 horas. E nós também estamos numa parceria muito bonita aí com o pessoal da Rádio Renovo. Eu quero mandar desde já o meu abraço para o presbítero Rogério, que é o diretor daquela rádio, e para a sua equipe de fé. A equipe de fé, eu nunca lembro do nome de todos, mas o Hugo sabe de cor e salteado, né, Hugo? Pastor Acácio, pastor Maurício, Cooperador Berg, Companhia Limitada, o pessoal da Igreja Santíssima Trindade. Isso, um beijo no coração. Igreja de todos Bíblica vocês. Santíssima Trindade, não vamos esquecer isso aí. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Então, para você nos acompanhar também numa transmissão simultânea lá pela Rádio Renovo, às vezes você não consegue acompanhar pelo Facebook, não consegue acompanhar aqui pela Rádio Fonte Vida, mas você pode nos acompanhar lá pela Rádio Renovo. Você pode ir pelo site, que é www.zeno.fm/Rádio Renovo, ou baixar o aplicativo, né? Baixar o aplicativo, facinho, hein? Vai lá no Play Store, no Google Play. Só colocar lá Zeno, vai aparecer um aplicativo levinho para sua vida, não pesa no celular, muito fácil. Depois que tiver baixado o aplicativo, só escrever na barra de pesquisa Rádio Renovo. Vai estar lá o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo todas as quarta-feiras, a partir das 16 horas. Muito bom. E nós também estamos pelo YouTube. Não ao vivo, mas logo em seguida, saindo daqui, a gente já coloca o programa lá à disposição sua. E ele está no meu canal, no canal do Hugo e também no canal do Pastor Mauro. O meu canal é Pastor Davi Alencar Santana, _ADJL. E o seu, Hugo? Meu canal é
Irmão Hugo AMSI. Muito fácil, hein? E também tem, também tem do pastor José Mauro, Lembra né? de cabeça aí? Pastor Mauro Shekinah. Muito bom. Então, assim, ó, não tem desculpa para você não nos acompanhar. Existem várias formas, várias plataformas. E o nosso WhatsApp para você mandar mensagens para gente, para você participar, interagir conosco é 96252-3322. Repetindo, repete para nós aí, Hugo. O telefone do nosso WhatsApp. WhatsApp. Deixa eu pegar ele aqui, pastor Davi. Aqui, cadê? Deixa eu... É o 96252-3322. Muito bom. Então estamos juntos aí, queridos, e está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, de número 40, com novo visual, mas com o mesmo conteúdo, o conhecimento de Jesus Cristo. Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto e escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos, para você e sua família. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Glória a Deus, estamos de volta aí com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, para trazer para você uma reflexão da Palavra de Deus. E nesse momento nós vamos começar com uma oração de gratidão. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, e eu posso dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, não é isso, evangelista Rick? Com certeza, a gente somos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor assim tem feito. O salmista diz: eu deitei, dormi e levantei porque o Senhor assim me sustentou. E nós somos gratos por isso, irmão, por nós deitar, dormir
e se levantar, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Muito bom. A gente tem motivo para agradecer ou não tem? Muito Hugo? motivo para agradecer. Na verdade, nós só temos que agradecer. Só o fato que o nosso querido evangelista Rick falou, só o fato da gente acordar de manhã e saber que a gente está respirando, que Deus deu esse fôlego de vida para nós já temos que agradecer, pastor Davi. É verdade. Então, nesse momento, nós vamos agradecer por tudo que Deus tem feito por nós e vamos agradecer por ter chegado ao 40º programa. E isso só aconteceu por causa da sua companhia, por causa da sua audiência, por causa da sua cooperação. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida e nesse momento nós vamos agradecer. E chegou para nós também aqui um pedido de oração, orado pela filha de uma pessoa chamada Cícero. Ele é supervisor de uma empresa chamada ATS. E o nome dela é Jaqueline. Ela está com uma dor de cabeça insuportável a ponto de ter convulsões. Está na UTI há uma semana, tem 24 anos, é casada e mãe de uma criança. Meu Deus. Quem fez esse pedido foi a nossa irmã Lourdes, através do grupo de WhatsApp da nossa igreja. Nós temos um grupo lá de intercessão, de oração, de compartilhamento de necessidades e também de alegrias. E ela colocou esse pedido de oração para a gente. E também tem um pedido de oração pelo cunhado da irmã Cibele, da pastora Cibele, que congrega com a gente, que está hospitalizado. O nome dele é Alberto. Amém? Então, Amém. Nesse momento, nós vamos começar aqui orando com o irmão Hugo e vamos continuar aqui agradecendo e clamando a Deus, porque oração é isso aí. Uma hora você agradece, outra hora você lança sobre Deus aquilo que está te incomodando. Amém, glória a Deus. Vamos orar, pastor Davi. Pois não, fica à vontade. Querido Deus e amado Pai, nesta tarde, meu Deus, essa tarde abençoada que o Senhor já nos trouxe até aqui, meu Deus. Estamos aqui, Pai, perante a Ti para Te agradecer, meu Deus. Agradecer pelo fôlego de vida, agradecer pela nossa saúde, meu Deus, e pela nossa vida, meu Pai. Ô Senhor de maravilha, Senhor de glória e Senhor de poder. Pai, vai visitando essas pessoas, meu Deus, que o pastor Davi já falou o nome aqui de todos eles, meu Deus. Dando a cura, meu Deus. Dando a cura e libertando também desse mal que está acontecendo com essa moça, meu Deus. Ô Senhor, visita os hospitais, meu Deus. Visita os asilos. Visita os presidiários também, meu Deus. Ô, meu Deus, vai entrando naqueles lugares, meu Deus, dando a cura para todos, meu Deus. Todos, meu Deus. Ô, Deus, eu também te peço, meu Pai. Vai, Senhor, abençoando aquelas pessoas, meu Pai, confortando aquelas pessoas que perderam seus entes queridos no decorrer desses dias, meu Deus, com a pandemia, no decorrer de qualquer doença que possa ter acontecido, meu Deus. Vai, meu Deus, cura essas pessoas, meu Deus, cura do jeito que o Senhor já curou, meu Deus, do jeito que o Senhor cura, meu Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor Deus Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. Neste momento, meu Pai, eleva a Ti o meu pensamento, primeiro em agradecimento ao Senhor, meu Pai, por tudo quanto o Senhor Deus assim tem proporcionado, por tudo quanto o Senhor Deus tem feito e relacionado sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque, grande Deus amado, o Senhor tem feito maravilhas, meu Pai, sobre as nossas vidas. E neste momento eu oro também e apresento, meu Deus amado, os meus irmãos que aqui comigo se encontram nesta tarde, meu Deus, para falar acerca de Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los, cada dia mais nos conceder sabedoria do céu, para que possamos cada dia mais, Senhor, instruir e ensinar, meu Pai, e direcionar o Teu povo aos caminhos que devem andar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro também e apresento aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram debilitados fisicamente, meu Pai. Ó Deus, aqueles que se encontram em uma depressão, meu Deus, aqueles que estão sofrendo pela síndrome do pânico, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa tocar, que o Senhor Deus possa fazer, meu Pai, o Teu querer na vida de cada um, Pai. Eu oro pelos que se encontram aprisionados em um cárcere. Eu oro pelos que se encontram nas ruas, meu Deus amado, debaixo de um viaduto, passando, meu Deus amado, meu grande Deus amado, uma vida, Senhor, de sofrimento. Pai, tende misericórdia, estende, Jesus, as Tuas mãos para com este povo, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor, concordando com a petição dos Teus filhos. Eu quero aqui também demonstrar diante de Ti a minha gratidão, Pai,
porque foram 40 semanas que o Senhor nos ajudou e nos trouxe até aqui para transmitir, Senhor, os valores do Teu reino para o coração das pessoas. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós e podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós até aqui e por isso nós estamos alegres. Neste momento também eu coloco diante de Ti, Senhor, o pedido de oração da pastora Cibele e apresento a Ti, Senhor querido, a vida do seu cunhado, o Alberto, que está hospitalizado, Senhor. Cremos no Teu milagre, na restauração da saúde, cremos na sua transformação, ó Pai, e na recuperação plena da sua vida. Oramos também pela filha do Cícero, meu Deus querido, que está internada há uma semana, Senhor, com muitas dores, ó Pai amado, na cabeça, tendo convulsões. Senhor, Tu és aquele que é poderoso para interferir na vida da Jaqueline, trazendo cura, trazendo saúde e levando ela novamente com saúde para a sua família e para o seu lar, para o seu filho, Senhor, e para os seus entes queridos. Assim nós oramos, ó Pai querido, em gratidão, mas também suplicando por aqueles que carecem e precisam, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos um programa abençoado e toca no coração das pessoas pelo poder do Teu nome e pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa abençoar sua vida e que essa tarde seja uma tarde abençoadora aí para você, para sua família e que você possa crescer no conhecimento e na graça, como disse o apóstolo Pedro lá na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo de número 18. Nesse momento, queridos, eu quero deixar aqui uma pergunta no ar que a gente já vem transmitindo desde ontem para as pessoas que são os nossos contatos e a pergunta é: o que precisamos fazer para herdar a vida eterna ou para ter salvação? O que precisamos fazer para herdar a vida eterna ou ter salvação? Você vai mandar pelo WhatsApp um áudio de até 1 minuto e meio através do nosso número 962523322. Ou ainda, você pode deixar o seu comentário lá pelo Facebook e nós estaremos passando aqui no ar a sua opinião, ok? Já está no ar a pergunta e nós vamos agora iniciar o nosso tema de hoje. E o tema de hoje ele é muito interessante, ele é: quem é Jesus Cristo segundo as Escrituras? Sara, pode soltar para nós aí a vinheta, por gentileza. Tema de hoje. Hoje o nosso tema central é a pessoa de Jesus Cristo. Tem coisa melhor para falar, Hugo? Não tem coisa, não tem como. Jesus Cristo é o centro. Então não tem coisa melhor para falar a não ser do nome de Jesus Cristo. Muito bom. Então, irmãos, nós vamos começar a trabalhar hoje aqui essa temática, e essa temática está dentro daquele estudo maior que eu falei para vocês, que é a teologia sistemática, e essa doutrina específica que nós vamos tratar, ela é conhecida na teologia como cristologia, que é a doutrina de Cristo, certo? Então, eu vou pedir para a Sara de começar a passar os nossos slides, a partir de número 1, e nós vamos aí refletir um pouco sobre a importância dessa doutrina para a igreja de hoje. Nós falamos um tempo atrás, algumas semanas atrás, sobre a igreja ser cristocêntrica. Não foi isso, Hugo? Não foi isso, Rick? E hoje eu acho que mais do que nunca nós vamos refletir sobre isso, sobre qual que é o nosso papel como crentes que consideram Jesus como a base da nossa fé e da nossa esperança. Mas para isso vamos entender primeiro o que é teologia sistemática e o que é doutrina bíblica, tá bom? Vamos lá, pode passar. Aqui é só uma pequena recapitulação do início dos nossos estudos. Doutrinas. Estamos nos referindo aos ensinamentos dos patriarcas, profetas, apóstolos e do próprio Cristo, que nos vem sendo transmitido de forma oral ou de forma escrita. Chamamos de doutrinas os princípios que norteiam a nossa fé, baseado nas Escrituras Sagradas. Muito bom. Obrigado, Hugo. Então, o que a gente percebe aqui? Quando nós falamos de doutrina bíblica, nós estamos falando daquilo que Cristo ensinou para os seus apóstolos, e os apóstolos, através das cartas e através da sua fala, da sua pregação, dos seus ensinamentos, passaram para os seus discípulos, não é, Hugo? Sim, sim. A base de tudo, né, meu pastor? Para que a gente possamos alcançar o maior objetivo, que
é a nossa salvação. E a Bíblia, ela nos dá o manual de como nós poder alcançar esse maior propósito de Deus nas nossas vidas, que é a salvação. Muito bom. Então, vamos para o próximo slide lá. Guarde seu coração. E doutrina é aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram e que os discípulos e a igreja vem ensinando de forma escrita ou oral ao longo de toda esses 20 anos 20 séculos de história. Agora, o que é a teologia sistemática? Teologia sistemática estuda os ensinamentos bíblicos concernentes a Deus e ao homem e os grupam em tópicos. Este é o objetivo desta ministrações, torná-lo conhecedor de algumas doutrinas cardeais ou principais da nossa fé, de forma organizada e agrupada por tópicos. Muito bem, então a teologia sistemática ela pega os assuntos principais da Bíblia, Hugo, e ela transforma ele em estudos sistemáticos, levando em conta tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então nós começamos com bibliologia, que é a doutrina das Escrituras. Nos últimos programas falamos sobre teologia, que é a doutrina de Deus, e hoje especificamente começamos com cristologia, que é a doutrina das Escrituras Sagradas. Você que é um estudante da Bíblia, está fazendo 2 cursos aí de teologia, qual que é a importância, você acha, da gente estudar a Bíblia de forma sistemática? A importância já fala tudo, né? Você vai conhecer a Bíblia sistematicamente. Sim. Como é que funciona. Então, já no tópico aqui falando, ela te dá tópicos sobre a Bíblia. Então você começa a conhecer maior, você começa a conhecer melhor o que é as Escrituras, por que as Escrituras e para quem é as Escrituras. Então, o fato de você estar estudando ali sistematicamente, pastor Davi, você começa a conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Muito bom. Então a ideia da teologia sistemática, queridos, como o Hugo falou, é você aprofundar o assunto, porque quando a gente faz uma leitura devocional, geralmente a gente pega um texto da Bíblia e lê aquele texto sem considerar tudo que vem antes, tudo que vem depois, o contexto, os principais ensinamentos daquela passagem bíblica. Quando a gente estuda de forma sistemática, a gente vai pegar uma temática, vai pegar um tema e vai percorrer as Escrituras. Lógico que dentro de um programa de tão curto espaço como esse, né, Hugo, não dá tempo, né, Rick? A gente se aprofundar tanto assim, mas já dá para você ter uma noção nos programas que a gente faz sobre aquele tema, daquela doutrina específica, que falamos sobre a Bíblia, falamos sobre a pessoa do Pai e agora vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Pode passar o próximo. Então, chegamos aí a uma outra pergunta que muita gente faz. O que é teologia? Certo? Então, o significado do termo teologia na prática é a ciência de Deus ou conhecimento acerca de Deus. Porque tem gente que fala assim, não vou estudar teologia não, porque teologia faz com que você perca a fé. Você que vem estudando alguns meses. A letra mata, né? A letra mata, né? E aí, a fé diminuiu ou a fé aumentou? Graças a Deus aumentou, porque eu passei a conhecer de verdade o que é o Evangelho, o que são as Escrituras, o que é o Jesus Cristo, o que é o pecado, o que é Deus. Então você passa a ter mais fé ainda, que aí você conhece o que é verdadeiramente ali que as Escrituras estão falando. Muito bom. Então, o significado do termo teologia por mais que alguns assim, infelizmente, há um tempo atrás, a maioria das igrejas tinha essa visão no Brasil. Mas os anos foram se passando, os líderes foram abrindo a mente, montando seus próprios institutos teológicos, e hoje eles percebem que a teologia é uma necessidade para a vida da igreja cristã. E até a pessoa que é leiga, quando ela lê a Bíblia, ela começa a explicar o que está escrito, ela está fazendo teologia. Está fazendo teologia, ainda de uma forma informal. Então, o que é teologia? É a ciência de Deus ou conhecimento acerca de Deus. Assim, quando falamos que vamos estudar teologia, estamos nos aproximando das verdades bíblicas. Por que nos aproximando? Porque ninguém nunca vai ter uma visão perfeita de Deus, porque somos humanos. Mas podemos, né, Rick, através do conhecimento da palavra, se aproximar, sim ou não? Sim, com certeza. A própria Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem muitas pessoas presas ainda por não conhecer a Jesus. Por não ter essa oportunidade de se abrir para conhecer a Jesus. Exato, e nós estudamos na semana passada. Se você não acompanhou o programa, você pode ir lá no YouTube ou até no Facebook nosso mesmo. Tem lá um programa falando justamente sobre Deus, que o nosso Deus é um Deus que se revela, que quer se revelar. Então, estamos nos aproximando das verdades bíblicas acerca do divino, reveladas na sua palavra, que é a nossa fonte suprema de 3 coisas. Primeiro, regra. Ninguém vive a vida sem regra. Nós precisamos de regra para tocar
aplicarmos na nossa vida. Segundo, fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E terceiro, prática, porque a Bíblia vem para mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Então, teologia não é nada mais do que o tratado acerca de Deus, que nos leva a conhecer a Deus através da fé, da prática e das regras que a própria Escritura traz para a nossa vida, não é isso? E a gente, né, pastor Davi, só vai saber mesmo a verdade mesmo se estudar. Não adianta a gente ler uma coisa e não entender o que a gente está lendo, né? Não adianta, porque a Bíblia não é, como a gente sabe, não é um livro comum. Ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, para você entender, você tem que estudar ela, você tem que se aprofundar nela. Não adianta você ler ela como se fosse um livro comum, que você não vai entender nada do que está escrito ali. Muitas pessoas falam isso. Eu não entendi o que quis dizer aquilo ali. Não entendeu porque não estudou. Porque tem que se aprofundar naquilo. O próprio Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque cuidar tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conhecer a Jesus, eu preciso me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E aqui, ó, nesse programa, você vai ter um curso gratuito. Quem vem fazendo o programa com a gente desde o dia 7 de outubro, que foi quando nós retornamos à programação, ele já tem aí praticamente 6 semanas de estudo sistemático das Escrituras. Você está fazendo um curso gratuito. Então, aprenda com a gente, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link que a gente manda para você aí e traga mais pessoas para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Os slides estão aí, né, pastor Davi? Os slides estão na tela, as pessoas podem marcar, podem escrever ali, podem notar, né, pastor Davi? Verdade. Tá tudo ali disponível gratuitamente para todos os nossos ouvintes. E só lembrando os irmãos que esse mesmo material que a gente está usando aqui é o material que nós usamos nos nossos cursos. Os cursos são assim. A diferença é que em vez de a gente colocar no monitor aí, à frente ou atrás da nossa imagem, lá na igreja a gente coloca o quê? No telão, a gente coloca lá no Data Show, então fica mais fácil de você acompanhar. Porque sabe o que eu aprendi, Rick? Que o ser humano, ele é audiovisual. Tem pessoas que ele aprende muito bem ouvindo. Né? Tem gente que até, você está pregando, você pensa que ele está dormindo, né? Mas ele está assim, com o olhinho fechado, só meditando, né? Tem uns que estão dormindo mesmo, né? Mas outros não, outros estão ali, ó, só, outros não. Se ele não abrir o olho, se ele não observar, se ele não olhar, ele não consegue aprender. Então, assim, a pessoa que é audiovisual, tanto um como o outro, vai ter facilidade de aprender com a gente a palavra de Deus, porque a gente usa o som da voz, mas usa também as imagens para te instruir, certo? Então, vamos lá, pode passar mais um, Sara, por favor. Então, ó, esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos começar a falar sobre a doutrina de Cristo, que é a cristologia. Olha lá. E nós temos um texto aí para a gente começar a refletir na palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 até o versículo 17. Que bênção, vamos ler. Diz assim, ó: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus dizendo para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus 16, 13 a 17. Muito bom, queridos. Então é daqui que nós vamos partir com as nossas reflexões sobre a pessoa de Jesus. E o próprio Jesus disse, lá no capítulo 8, no versículo de número 37 do Evangelho segundo escreveu João, ele disse assim: Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, se você quer aprender mais da palavra de Deus, aqui você vai aprender de forma gratuita. Mas, vendo essa necessidade da igreja, alguns anos atrás nós iniciamos uma escola de educação teológica e de liderança. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Eu vou pedir para a Sara soltar a nossa vinheta aí, porque aqui, por mais que você estude, ainda vai ficar uma limitação, você não tem o material ainda, mas se você for estudar com a gente, você, além de ter o conhecimento aqui pela rádio, aqui pelo Facebook, aqui pelo YouTube, você também vai ter o nosso material para você estudar na sua casa, compartilhar com seus amigos e aonde você quiser. Então, quer crescer no conhecimento na graça de Cristo? Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma.
Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. É isso aí, queridos. Quer aprender um pouco mais da palavra de Deus? Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E ó, você vê como o negócio é bom? A gente foca não só nos estudos, ensinar, mas eu tenho um pensamento que a gente, como cristão, aquele que tem um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de vivência do Evangelho, tem que formar novos líderes. Então assim, ó, quem está do meu lado aqui são 2 alunos da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Rig, você que já está um pouco mais de tempo aí, dá um testemunho aí rápido para os irmãos. Tem sido bênção na sua vida, a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma? Sim, com certeza. Agregou muito e tem agregado muito no meu ministério, porque assim, acerca da palavra, irmão, o máximo que a gente puder conhecer acerca da palavra, a gente tem que conhecer, porque a gente tem que, ainda mais nós que lideramos igreja, a gente tem que formar líder, e como nós levantamos discípulo, a gente tem que levantar instruído pela palavra, pelo ensinamento da palavra. Não é as nossas convicções. Verdade. Não é aquilo que pensamos ou imaginamos, é aquilo que a Bíblia, o que a palavra nos ensina. E eu aprendi isso com meu pastor, meu professor de teologia, que ele falou: Rick, conhecimento a gente nunca guarda para nós. Conhecimento a gente sempre tem que estar passando adiante. E eu guardo isso e eu tenho feito isso onde eu chego. Muito bom. Para quem não sabe, o Rick é pastor de uma igreja ali no Jardim Letícia. Fala o nome da igreja aí, o endereço, pessoal, e lá os dias de culto também. Eu quero aqui, antes de já, deixar também um abraço, uma paz de graça para o meu pastor presidente, pastor Rodrigo. Nós estamos ali na rua Orfeu de Monte Verde, a igreja pentecostal adorando a Jesus o Salvador, ali no Jardim Letícia, irmão. Nós temos os cultos ali às terça-feira. Às quinta-feira nós temos ali a quinta-feira profética, que tem sido uma benção, irmão. Eu já preguei lá, viu? O negócio tem sido uma benção. E graças a Deus vidas têm sido alcançadas naquele lugar. Maravilha. E eu eu sou muito grato a Deus pelo que Deus tem feito ali naquele lugar, meu pastor. E aos domingos? E aos domingos nós estamos ali a partir das 18h30, né? E culto com a família. E o Senhor tem ali nos abençoado. Quem é que vai lá domingo? Pastor Ademilson Rocha. Pastor Ademilson Rocha vai estar lá conosco, lá no domingo agora, pregando a palavra. Pastor Ademilson Rocha, para quem não sabe, ele é um amigão nosso. O Hugo, que é mais próximo dele, vai apresentar ele vai falar do trabalho dele, mas assim, é um grande amigo que eu fiz nesses últimos anos, e foi ele que me trouxe aqui para a rádio, que me falou do espaço aqui. Eu quero mandar um beijo no seu coração, meu querido, que Deus esteja contigo e que Deus te use muito no próximo domingo, e não só domingo, por onde quer que você for. Verdade, Ademilson Rocha é bênção pura, né?
pastor, professor, escritor, né, pastor Davi? Sim. 3, 4 livros já Tá no escritos. quarto livro. Quarto livro já escrito. Você vai ver, ele vai contar um testemunho lá na igreja sua, lá vai ser bênção pura. E é o nosso amigão aqui, apresentador do programa Motivação em Deus, todos os sábados às 10 horas da manhã. Então, Ademilson é bênção pura junto com o Abelardo e com outros amigos dele também. Pastor Davi, agora eu quero falar sobre os estudos que você perguntou pro Rick. A importância de a gente estudar, que às vezes as pessoas veem a gente oferecendo curso de teologia e as pessoas falam, mas eu não quero ser teólogo, eu não Sim. quero ser professor. Não precisa, meus amados. Vocês têm que estudar a palavra de Deus, por quê? Quando você vai em algum lugar, pastor Davi, qualquer lugar que você vai, principalmente nas igrejas, você tem que saber o que está vindo lá do púlpito, se aquilo que está vindo é as escrituras estão falando. Verdade. Porque muitas pessoas podem induzir a levar os irmãos a fazer coisas erradas, falando se a pessoa não entende. Então, quando você entende o que aquela pessoa está te falando, então você ficaria por dentro. Então, essa é a importância da gente conhecer a Escritura. Não precisa ser teólogo, não é para ser teólogo, é para conhecer a Escritura. E o nosso irmão Henrique falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade. O próprio Jesus disse, né? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, nós como cristãos precisamos buscar esses dois viés do Evangelho. É o que Pedro chamou de conhecimento e graça. Jesus chamou do conhecimento da palavra e chamou de poder. Então nós precisamos dos dois. Nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida. Precisamos da unção do Espírito? Claro. Senão a gente se torna pessoas formais. Precisamos do conhecimento da palavra? Sim. Porque senão nós nos tornamos pessoas fanáticas. E nós precisamos ser sal da terra e luz desse mundo. Pessoas equilibradas, ok? Nós vamos continuar com nossos estudos aqui, mas eu só quero dar um recadinho rapidinho para você, certo? A nossa Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, ela está aí com uma promoção por tempo limitado. Essa promoção vai até o dia 31 de dezembro. Você se matricula e leva uma outra pessoa para estudar gratuitamente com você. Só na última semana nós tivemos 12 matrículas lá. 6 alunos estão indo estudar e 6 estão levando. Um está levando a esposa, o outro está levando um amigo, o outro está levando uma amiga. Tem um pastor que ele foi, levou a esposa e a filha. E ontem ele foi, levou a cunhada. Às vezes a pessoa está querendo estudar, fazer um curso de teologia, pastor Davi, e não tem disposição para ir sozinho no local. Verdade. Então leva outra pessoa, convida um amigo, fala, olha meu amigo, já que eu vou estudar teologia, eu quero dar um curso para você de graça. Me ajuda. Você vai fazer junto comigo. Eu Me vou te dar motiva. o curso e motiva, aí vai os Verdade. dois, né, pastor Davi, não é isso? Verdade, um ajuda o outro. Um ajuda o outro. A Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1. Então, dentro dessa visão, a gente está abrindo esse espaço para você estudar. Você pode se matricular, você vai pagar a sua matrícula, a sua mensalidade, e você vai levar uma pessoa para estudar com você. Pode dar um presente para a pessoa, você pode dividir essa mensalidade para cada um pagar metade, e vocês vão estudar. A única observação é que vai ser apenas uma apostila como essa, certo? Vocês vão estudar os dois na mesma apostila. Se quiser, pode tirar cópia, não tem problema nenhum, mas o importante é que você vai e leve uma pessoa. Então o aluno pega a apostila, estuda em casa e durante o mês vai ter 2 encontros numa segunda-feira, 2 encontros quinzenais na segunda-feira lá na nossa igreja, na DJL, das 19h30 às 21h, para você esclarecer dúvidas, para você entender um pouco mais do assunto e para você fazer uma pequena avaliação, ok? Cada mês você vai estudar uma apostila dessa do nosso curso. O certificado você vai pegar no final, após estudar os 18 módulos, que são as 18 apostilas, ok? E esse é o nosso certificado. Você vai receber o seu certificado aí e assim estará um pouco mais preparado para ensinar a palavra de Deus e ministrar a sua família, na sua igreja e crescer no conhecimento de Cristo, ajudando outras pessoas. Mas, irmãos, nós também estamos com um sorteio abençoado. No último programa agora de novembro, dia 25/11, eu quero te convidar a participar de um sorteio conosco. De graça. Como é que você participa desse sorteio? Você só tem que comentar na nossa live no Facebook a seguinte frase, coloca lá: eu quero participar do sorteio do curso de Teologia e Liderança. Nós vamos sortear 3 cursos totalmente gratuitos para você, receber no sistema EAD e estudar no conforto do seu lar, ok? Dia 25/11/2020, mas tem que ir lá na live ou até mesmo aqui pelo WhatsApp dizer: eu quero participar do concurso, eu quero participar do sorteio do curso de Teologia e Liderança da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, ok? Bênção para a sua vida? Então vamos continuar. Vamos para o nosso próximo slide aí, Sara. Então, nós acabamos de ler um texto onde Jesus perguntou para os seus discípulos: quem vocês dizem ser
Filho do o homem. Filho do Homem. É isso. E aí a resposta dos discípulos foi variada. Ele perguntou primeiro o que as pessoas diziam. E as pessoas começaram a dar as suas opiniões. Vamos ler lá de novo? Vamos sim. Tudinho, né? Desde o Pode ler começo, lá. né? Mateus 16, do 13 ao 17. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus dizendo para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Muito bom. Então o que nós encontramos aqui, irmãos? Nós encontramos o próprio Jesus falando um pouquinho de quem ele é e dizendo que quem revelou isso para Pedro não foi carne nem sangue, ou seja, não foi uma coisa que veio do homem, mas foi uma coisa que veio de Deus. Vamos aí para a nossa introdução. Antes disso, eu posso comentar só um pouquinho? Fica à vontade, Davi? Hugo, fica à vontade. Olha só como que é importante a gente conhecer a Escritura, Rick. Quando Jesus pergunta para os discípulos, olha o que eles responderam. Uns diz que é João Batista, outros, quer dizer, não conhecia Jesus. Verdade. Quer dizer, olha, as pessoas estavam falando, ó, ele deve ser João Batista, ele deve ser Elias. Então eles não conheciam as Escrituras, porque a Escritura falava de Jesus Cristo como Filho de Deus. Verdade. É isso, pastor Davi? E é esse que é o grande problema. Às vezes a gente conhece Jesus de ouvir falar. E quando você estuda a palavra de Deus e você tem um relacionamento com Cristo, você conhece ele como disse Jó. Eu agora conheço ele de me relacionar com ele. Eu conhecia só de ouvir falar. E é para isso que nós estamos te convidando. Vamos lá, introdução. As Escrituras Sagradas revelam que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem e habitou entre nós. Vamos ler a referência aí? Pode voltar para nós aqui um pouquinho, Sara, enquanto a gente lê as referências? João capítulo 1, do versículo 1 até o 5 e versículos 14 e 18, onde fala que Jesus é Deus, a gente já vai partir desse princípio, ele se tornou homem, habitou entre nós. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 1 até o 5. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Lê o anterior. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Muito bom. É só para a gente dar uma explanada aqui. Então, irmãos, a gente parte do pressuposto que Jesus homem, ele começa ali no ano 1º de Cristo, do qual vem o nosso calendário, certo? Da era cristã, o ano Domini. Porém, o Cristo, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele já existia, porque essa é a expressão de João. Aliás, só para você entender o contexto, o Evangelho, segundo escreveu João, foi escrito para combater uma mentira. Tinha um grupo de pessoas chamado gnósticos, que eles estavam tentando negar a divindade de Jesus. Então, no ano 96 depois de Cristo, João escreve, porque cada um dos evangelistas escreveu com um propósito. Mateus escreveu para os judeus para provar que Jesus era o Messias. Lucas escreveu com o objetivo de mostrar Jesus como filho do homem. Marcos escreveu para os gregos, por isso que ele escreve o evangelho bem resumido, mostrando Jesus como servo de Jeová. João não. João quer revelar Jesus, Hugo, como divindade, Deus. Certo? Então ele parte já do pressuposto. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí também já entra uma prova da Santíssima Trindade. Ele sendo Deus é a segunda pessoa da Trindade, certo? E aí o Rick leu que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, só quem fez todas as coisas é Deus. E esse ele é Jesus, certo? Então, aqui diz que ele resplandeceu entre as trevas e as trevas não o compreenderam. Agora, pode ler o outro lá, João capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Agora já vai estar falando desse Verbo se tornando homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele que eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Muito bom, que coisa linda, né, Rick? Que expressão maravilhosa que João usa aqui. Então, Jesus, o homem Jesus começa ali a partir do nascimento do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Porém, Deus, a segunda pessoa da Trindade, já existia desde a eternidade. É que lá em Gênesis, na criação do homem, ele vai falar assim: façamos, perceba que está no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus estava ali reunido, a Trindade estava reunido em um objetivo de fazer a criação do homem. E quando João expressa isso aqui, dizendo que ele era o verbo, ele estava no princípio com Deus, então vai juntar essas duas palavras e vai confirmar que Jesus era este verbo que estava no princípio. Que bênção. Muito bom. Então, aqui diz que o verbo se fez carne, ou seja, é aquilo que a teologia chama de encarnação. Jesus se torna homem e habita entre nós. E aqui eu quero só dar uma explanada aqui, nessa parte que a Bíblia fala que a lei veio por Moisés, mas e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu sempre costumo dizer que toda verdade, Rick, toda verdade, Hugo, bíblica ou não, para ela ser aceita pelas pessoas, ela tem que ser dita com graça. Porque a verdade sem graça, ela machuca. Mas quando a verdade vem coberta pela graça de Deus, que é aquela unção do Espírito, que aplica a palavra ao coração dos homens, produz salvação. Então, Jesus veio cheio de verdade, e ele mesmo disse que ele era verdade, João 14,6, mas ele também veio cheio de graça. Então, a igreja, os cristãos, os discípulos de Jesus, daqui a pouco vamos ter o quadro de geração de discípulos, mas os discípulos de Jesus precisam disso, precisa de graça, não é? De graça, para transmitir a verdade. Só a graça, igual nós já falou aqui no começo, só a graça que salva. E olha só, pastor Davi, que benção que você explanou aqui. Porque a lei foi dada por Moisés, que é aí que as pessoas falam que a letra mata. Verdade. Porque a letra é a lei. A lei matava mesmo. Né? Você dente tinha que por dente, olho por olho. E a graça que pecar, não. essa morrerá. A graça é diferente, a graça da vida. Muito bom. Amém? E nós vamos continuar aqui. E uma última expressão aqui, porque diz assim: vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A Bíblia fala que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Filipe, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que é o que basta. Ele falou: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Então você quer conhecer o Pai, você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. E baseado nessa questão de Jesus, de salvação, de Cristo, nós deixamos uma pergunta no ar. E a pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? E algumas pessoas já mandaram aí os seus áudios para nós. Que maravilha. E eu quero pedir que a Sara coloque uns 2 áudios para nós aí, antes de nós terminarmos essa primeira parte. Porque daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo de 5 minutinhos, mas já voltamos em seguida para a segunda parte, falando sobre a pessoa mais maravilhosa do universo, a pessoa de Jesus. Pode soltar um dos áudios aí, Sara. Olá, aqui quem está falando é o Isaú. Eu sou da Assembleia de Deus, Adsa Brasil, Ministério de Santo Amaro. Respondendo a pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna ou o que fazer para ser salvo? Acho que o primeiro passo para você poder aceitar a Cristo, reconhecê-lo como seu Salvador, é o arrependimento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas só confessar o Senhor não é o suficiente. Você tem que viver uma vida de entrega, devoção e obediência plena a Deus, aos seus mandamentos e a sua palavra. Assim como Cristo nos deu o exemplo, nós temos que seguir o exemplo dele também.
O primeiro um dos maiores mandamentos e um dos mais importantes que Jesus disse é que nós devemos amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas, da força da nossa alma, do nosso entendimento, do nosso coração, do profundo do nosso ser. Nós devemos amar ao Senhor Deus, e também nós devemos amar o nosso próximo assim como nós nos amamos. Então, eu acho que a primeira coisa que devemos fazer é o arrependimento e o amor. São os principais fundamentos para ter a vida eterna. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, Pastor Davi, a equipe que o cerca. Pastor Davi, aqui quem vos fala é a pastora Gilmara, da comunidade cristã Emanuel, localizado aqui no Jardim das Flores, no Piraporinha. Pastor Davi, graça e paz. Quanto à pergunta do pastor acerca da vida eterna, o que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer para ser salvo? Pastor Davi, no livro de Mateus, do evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 24, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a tua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então eu entendo, pastor Davi, que para herdar a vida eterna ou para ser salvo, primeiramente, temos que renunciar a nós mesmos. Temos que renunciar a nós mesmos. Pois bem, renunciando a nós mesmos, não vivemos mais nós, e sim, Cristo vive em nós. Nos tornamos a partir daí nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. A partir daí nós estamos aptos a herdar o reino de Deus. Amém, pastor Davi? Foi palavras breves, que o Senhor possa abençoar a tua vida, a igreja, a Assembleia de Deus, Jardim Letícia, que o Senhor possa abençoar a tua família e a todos os ouvintes. Amém, pastor? Deus abençoe, um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe a participação da pastora Gilmara e também do meu amigão pregador Esaú, filho do pastor Dorival Justino e da pastora Cibele. Ele é da Adsa Brasil e ela é lá da igreja Comunidade Cristã Emanuel, onde o Rick daqui a alguns dias vai ministrar a palavra de Deus. Beijo no coração da pastora Cláudia, minha cunhada, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, pastor Daniel, e nós estamos indo para o nosso intervalo, mas nós já retornamos em 5 minutinhos com a segunda parte desse programa, onde nós estamos falando quem é Jesus segundo as Escrituras. E a pergunta é: o que devo fazer para ser salvos? Deixe seu comentário lá na nossa live ou mande aqui pelo nosso WhatsApp 962523322. Que Deus abençoe você. Cresça no conhecimento de Cristo. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de
R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade dentro das artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz. Agora você pode ficar por dentro de tudo que acontece na Fonte Vida. Acesse nossa página no Facebook. Lá você irá acompanhar nossas novidades, tudo em primeira mão. Além disso, quadros que são feitos somente para a nossa rede social. Acesse agora mesmo www.facebook.com/fontevida www.facebook.com/fontevida. E não se esqueça de curtir nossa página. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br Fonte Vida FM 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, pela rádio Fonte Vida 87,5, programa do dia 11 de novembro de 2020. Agora são 17 horas em ponto, horário de Brasília. Para nós é uma grande alegria entrar no seu lar com o conhecimento da Palavra de Deus e levando para você uma mensagem cristocêntrica. Nós também estamos no ar através do site da rádio, que é o fontevida.com.br, ok? E nós estamos numa transmissão ao vivo agora pelo Facebook. É só você entrar lá no perfil do pastor Davi Alencar Santana, ou ainda na página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, ou ainda pela página da igreja, a DJL, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Estamos lá transmitindo o nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E nós temos aqui o número do WhatsApp. Qual que é o número do WhatsApp aí, irmão Hugo? Agora sim, 96252-3322. Pode repetir, por gentileza? 96252-3322. Nunca vi um WhatsApp tão fácil igual esse. Nossa, não, pastor Davi. Esse aqui é a cara do pastor Davi, para mim tem que ser coisa fácil. E nós estamos também aí numa transmissão simultânea pela Rádio Zeno. Acompanhe pelo site www.zeno.fm/Rádio Renovo, ou baixe o aplicativo Zeno e acesse a Rádio Renovo, ok? Nosso amigo presbítero Rogério está lá no comando desta rádio como diretor e com uma equipe de fé abençoada, né, Hugo? Equipe de fé abençoada, pastor Maurício, pastor Acácio, cooperador Berg e toda a companhia limitada lá com o pessoal da Santíssima Trindade. Bênção pura! Muito bem, e nós estamos ainda também, assim que termina aqui o nosso programa, a gente leva essa programação lá para a plataforma do YouTube.
lá no meu canal, no canal do Hugo e no canal do pastor José Mauro. Aliás, hoje o pastor Mauro não pôde vir, mas que Deus abençoe a vida do meu grande amigo aí, apresentador do programa Shekinah. Fala um pouquinho do programa Shekinah aí, por gentileza. Benção pura, hein, pastor Davi? Programa Shekinah, meus amigos, vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 16 horas, aqui nesse mesmo canal do pastor Davi Alencar. Vai também no canal do pastor Mauro, José Mauro, no Facebook, e também no meu, Hugo AMSI. Então, todas as terças-feiras, com a apresentação do pastor Mauro, pastor Davi Alencar e o irmão Hugo. Glória a Deus. E também tem o nosso canal no YouTube aí. Lá no meu canal do YouTube a gente tem uma playlist só do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, outra playlist só do programa Shekinah, outra só dos cultos lá da nossa igreja, uma de culto da família, outra de sexta-feira profética, outro da escola bíblica. Enfim, são várias formas de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. O meu canal é PR Davi Alencar Santana _ADJL. E o seu, Hugo? Irmão Hugo AMSI. Facinho, hein? Irmão Hugo AMSI. E o do pastor Mauro? Pastor Mauro Shekinah. Muito bom. Então são 3 canais aí no YouTube para você nos ajudar. Se inscreve lá, dá um clique. Você dê um clique lá na palavra inscrever-se, você já está inscrito no canal. Depois tem um desenho do sininho, você clica em cima do sininho e ali você vai receber a notificação toda vez que a gente fizer uma postagem lá, ok? Talvez você não tenha tempo de ver o programa todo, mas a gente costuma fracionar também o programa, tirar algumas partes mais interessantes, cortar e colocar lá também para você ver, para você assistir, para você ser edificado pela palavra de Deus. E hoje, além do Hugo estar aqui me ajudando na apresentação do programa, o evangelista Rick, que é pastor da Igreja Pentecostal Adorando a Jesus o Salvador. Eita, que maravilha, hein? Endereço? Nós estamos ali na rua Orfeu de Monte Verde, Jardim Letícia. Os cultos terça-feira às 7h30, quinta-feira profética às 7h30 e aos domingos às 18h30. Vai, moça, tranquilidade pra falar assim, é porque ele é da Bahia, viu? Mas você vê assim, a pessoa tranquilinha assim, mas... Não, repete de novo, Henrique, o nome da igreja. Igreja Pentecostal Adorando Jesus o Salvador. Quando você chega lá, rapaz, você vai ver que o negócio é muito diferente, viu? O menino se transforma. Mas, glória a Deus, igreja abençoada. Pastor presidente, meu amigo pastor Rodrigo, um abração. Ele está com a sua sede lá no fim de semana? Lá na rua Fim de Semana, é ali próximo da avenida Fim de Semana, irmão. Lá no Jardim São Luís. E os cultos lá é às quarta-feira, às sexta-feira. Inclusive eu tô lá com a sexta-feira profética também. Tô falando, rapaz. Aí o baiano dá lugar. Foi sexta-feira profética lá e Deus tem feito coisas lindas naquele lugar. Eu quero deixar um abraço aqui também para o co-pastor da igreja do fim de semana, o pastor Vanderlei, que também é o nosso professor lá da Escola Bíblica Dominical. Muito bom. De escola de ensino bíblico. Ele tem lá nos ajudado muito ali. Ele estava lá no dia que eu preguei, não é? Isso, ele mesmo. Boa demais. Ele está lá ajudando, nos ajudando lá a aprender um pouquinho mais acerca da palavra de Deus. Muito bom. Hugo, vamos para as redes sociais? Vamos para as redes sociais. As redes sociais tá bombando, hein, pastor Davi? Vamos lá. Olha só o primeiro aqui que mandou uma mensagem pra gente, o pastor Enio Andrade. Meu amigão. Mandou aqui: estou ligado no programa que leva a teologia a sério. Glória a Deus. Olha só que benção. Rapaz, ouvi isso de você, eu ganhei minha tarde. Ganhei minha tarde. Aí, tá vendo aí? O homem é pastor, professor de teologia de uma escola reformada, pastor de uma igreja batista reformada. Ouvi um elogio desse, ganhei o dia. Aí ele ainda colocou aqui ainda pra elogiar mais ainda: pastor Davi, um gigante em conhecimento. Benção pura. Né? Tem também a Tânia Mello. Tânia Mello mandou outra mensagem aqui, pastor Davi. Tânia Mello, vocês conhecem a Tânia Mello? Ela é membro lá da congregação lá. Benção, ela mandou aqui, passando só para dar a paz do Senhor e lembrar que eu quero ganhar o curso de teologia. Não vou poder ficar na live, estou no trabalho, mas vou assistir mais tarde. Muito bom. Só para você entender, nós estamos com um sorteio que será feito no último programa do mês de novembro. Deixa eu ver a data direitinho aqui para você participar. Quanto isso? A data vai ser dia 25/11. Então, você tem que entrar na nossa live e dizer lá: eu quero ganhar um curso de teologia. Igual a que a Tânia mandou. Eu quero ganhar o curso de teologia, né, pastor Davi? Você vai participar do sorteio. Serão 3 cursos no final do mês. Eita, que maravilha. Totalmente gratuito. Tem também o Leandro Rodrigues. Leandro Rodrigues também. Leandro, meu amigo. Benção demais. Colocou aqui, ó, o Leandrão aí. Benção. Outro também, pastor Davi.
Reinaldo Rocha, meu nosso amigo aí, que também nos prestigia e também assistindo o programa Shekinah. O Reinaldo mandou aqui: parabéns, pastor Davi, irmão Hugo, evangelista Rick, por mais esse programa abençoado, crescendo no conhecimento de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Meu pastor, deixa eu falar dessa pessoa que está aqui em seguida. Tamires Conceição. Essa aqui é a minha digníssima, minha esposa. Olha aí, eu tenho que deixar aqui a minha gratidão a Deus aqui pela essa mulher, irmão, que tem sido canal de bênção na minha vida. Essa aqui foi uma fé. Eu digo que ela foi uma ferramenta de Deus para me resgatar. Que bênção, hein? Foi uma ferramenta de Deus para me resgatar. E tem me ajudado muito. Tá ali comigo, lá na obra, gemendo, chorando, mas acreditando que Deus está no controle. E ela, olha só que ela mandou aqui pra você aqui, ó. Eita, Glória, a própria, te amo. Glória a Deus. Olha aí, o amor está no ar. O amor está no ar. Benção pura. É isso aí, queridos. Muitas pessoas aí nos acompanhando pelas redes sociais. Aqui também, a gente, quando começa o programa, a gente compartilha o nosso link com muitas pessoas aí. Tem a Rosiane também, né, pastor? Essa daí, essa Rosiane aí, Rosiane, ela é lá da Bahia, minha irmã, missionária Rose. Glória a Deus. Qual é o nome da igreja lá? Não tenho lembrança aqui. O irmão que é o pastor, né? Mas é meu irmão pastor Robson, na cidade de Sapé-Açu, Bahia. Ei. A paz de Cristo para os irmãos da Bahia aí. E para o pastor Robson, irmão do pastor evangelista Rick. Daqui a pouco a Rosiane deve estar assistindo lá. Daqui a pouco ela coloca aí o nome do ministério do marido. É o marido, né? Não, do irmão. Isso, coloca aí pra gente estar falando aqui, né, pastor Davi? Exatamente. Então Deus abençoe a todos. Também mandaram aqui as suas... os seus agradecimentos aí quando a gente compartilhou o link aqui, o irmão Wagner Araújo, presbítero Rodrigo Zagato, que é da nossa igreja, o pastor Edinaldo Pinheiro, a Patrícia, lá da igreja Lírio dos Vales do Jardim Guarujá, o pastor Edmar, também o pastor Mauro, lá da Assembleia de Deus, Parque Santo Antônio, e também tem um áudio do presbítero Rogério aqui, que nós vamos ouvir daqui a pouco, ok? Então, queridos, a nossa irmã diaconisa Cileide, aliás, eu quero aqui deixar uma palavra de gratidão para a irmã Cileide, que domingo nós fizemos uma surpresa para minha esposa, a pastora Denise, a igreja fez, eu só participei. Eu só comi bolo. E o Hugo foi lá comer bolo com a gente, o Rick não pôde ir, mas foi muito bom. E a irmã Cileide fez um bolo, sabe aquele bolo? Aquele bolo, sabe aquele, né? Aquele que supera todo entendimento, é aquele, entendeu? Então Deus abençoe, um beijo no coração da senhora e de todos os irmãos da DJL. Sara, se fosse o programa na segunda, eu tinha trazido um pedaço pra você, mas na quarta não dá, ia estragar. O bolo tava tão ruim, mas tão ruim, que eu levei um pouquinho pra casa ainda pra comer, pastor Davi. Então, meu Deus do céu, que bolo abençoado aquele, hein? Beijo no coração da família DJL, obrigado a todos que estiveram conosco ali, amém? Então, continuando aqui no nosso estudo, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus, estamos falando sobre o nosso Cristo. O nosso tema a partir de hoje é Cristologia. Então eu vou pedir para a Sara colocar ali mais um áudio de um ouvinte e logo após a gente já retoma, porque nós também temos uma pergunta no ar. O que eu preciso fazer para ser salvo? É impossível falar de Jesus sem falar de salvação, não é, Hugo? Impossível, né? Jesus é a salvação. Glória a Deus. A paz, pastor Davi, meu professor, sou Daniel, presbítero Daniel da igreja Assembleia de Deus do Jardim Lília, de São Paulo. Pastor, Jesus, em São João 14,6 fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O único Salvador é nosso Jesus, né? Só ele pode salvar e levar para o céu. Para herdar a vida eterna, para ter salvação, é só por Jesus. Primeiramente, a pessoa que quer ser salvo, ele tem que ter fé. Que a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, primeiramente, tem que ter fé em Deus, fé em Jesus que vai salvar a sua alma. E só ele pode levar para o céu, né? Só ele tem a salvação garantida. Mas é preciso nós aceitar ele, levantar as mãos, aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Que só ele pode salvar a nossa alma e e ter uma vida eterna para sempre com Ele na glória. E lá no céu,
e permanecer, depois de nós aceitar ele, nós permanecer até o fim. Como ele fala, permanecer até o fim. Vai até o fim e será salvo tu e tua casa. Então é preciso ir até o fim com Jesus. Aí nós temos a vida eterna, permanente com Jesus. Amém? Deus abençoe, fica na paz. Muito bom, Deus abençoe o pastor Daniel, é um dos obreiros lá da Assembleia de Deus Ministério Jardim Leila, do meu amigo pastor Dino, que Deus abençoe a vida de vocês, ok? Então nós vamos aqui continuar aqui com os nossos comentários, no estudo aqui sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, Sara, pode passar mais, pode colocar aquele slide lá que a gente vai continuar com as referências bíblicas. Então, irmãos, aqui é estudo bíblico ao vivo, para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ok? Então, continuando aqui, pode tirar a gente daí para a gente terminar de ler o slide, por gentileza. Nós paramos ali, né? Com um propósito de salvar a humanidade. Marcos 10:45. Nós vamos a partir de agora estudar sobre a humanidade de Jesus, após a sua encarnação, seu caráter e seu ministério terreno. A divindade de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus e a eminente volta de Jesus, proclamada pelas Escrituras Sagradas. Muito bom. Irmãos, então nós vamos ler aqui a referência de Marcos capítulo 10, versículo 45, que é o próximo versículo, onde fala da missão de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Por que o verbo teve que sair lá do seu trono de glória, teve que tomar a forma de homem, teve que ser obediente à morte, até a morte de cruz? Ele explicou exatamente qual era a missão dele em Marcos capítulo 10, versículo 45. Que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito bem, queridos. Então, por que nós estamos com essa pergunta no ar sobre o que eu devo fazer para ser salvo? É porque Jesus, irmãos, ele veio revelar essa salvação. E por que nasceu essa necessidade da salvação? A gente tem que retomar lá no princípio, no livro de Gênesis. Deus criou o homem em perfeita comunhão com este homem, Hugo e Rick. E a Bíblia diz que havia uma comunhão tão íntima que Deus, numa teofania, ele se manifestava no jardim na viração do dia e ele conversava com Adão. Tamanha era a comunhão. Mas o que aconteceu? Deus deu a Adão a liberdade de cuidar do jardim, cuidar da terra, ter uma esposa, companheira, amiga, constituir a sua família, mas a ele foi dito apenas um não. Era para ele não participar do que, Rick? Para ele não tocar na árvore da vida. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Porque Deus falou para ele assim, no dia que você tocar, você vai morrer. E o que aconteceu? A Bíblia fala que o diabo encarnou na serpente, lá no capítulo 3 de Gênesis, e começou a dialogar com Eva. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, com quem que a gente se relaciona. Ali foi uma espécie de um relacionamento, de uma conversa, né? E ali a Bíblia diz que Eva cedeu à tentação, comeu do fruto proibido, e não só comeu, como deu para o seu esposo. Naquele momento, o homem não morria fisicamente, mas o homem morria espiritualmente. E a partir dali, Deus fez uma promessa. Lá no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, vamos ler esse versículo, que é a primeira profecia acerca da vinda do que nós estamos falando aqui, desse plano redentor. Esse não está aqui nas nossas referências, não, foi uma referência que me veio à mente aqui agora. Gênesis capítulo 3, versículo 15. É a primeira menção profética da obra cristocêntrica, salvífica de Jesus. Amém. Diz assim, pastor Davi: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Entendeu, queridos? Então isso aqui foi uma profecia liberada pelo próprio Deus, uma mensagem profética, dizendo que da mulher nasceria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. E a serpente aqui era o próprio diabo. A Bíblia chama lá no Apocalipse ele de antiga serpente. Então diz a palavra de Deus que dali Deus começa a desenrolar um projeto de salvação, e é disso que nós estamos falando hoje. Então, você que está aí do outro lado, que já é cristão, entenda, a sua missão é a mesma missão de Jesus. Compartilhar o reino de Deus, levar a palavra de Deus, não é isso, Hugo? Verdade, pastor
Davi, e como você já tinha falado, né, pastor? É muito bom a gente saber quem a gente está ouvindo. Porque olha só, uma promessa de Deus, uma promessa que Deus tinha deixado, não faça isso, mas o inimigo foi ali e colocou dúvida sobre a palavra do Todo-Poderoso. E a Eva acabou fazendo o que fez. Então nós temos que ter certeza quem a gente está ouvindo e não duvidar da palavra de Deus. Muito bem. Então, Rick, o que a gente vê? Todas as vezes que a gente duvida daquilo que Deus falou, a gente acaba entrando numa situação complicada. Complicada. E eu entendo que uma situação que mais acontece hoje a obediência nos aproxima de Deus e a desobediência nos distancia de Deus, irmão. E o maior problema hoje de as pessoas não conhecer a Deus é porque não obedecem, irmão. Entendeu? Exatamente. Não obedece ao Senhor, a sua palavra, ao que Ele tem deixado sobre nós para que nós possamos seguir. Não obedece, e por não obedecer, tem muitas pessoas que conhecem apenas não ouvir falar. Você sabe que eu estava conversando com um amigo acerca disso, que sobre mensagem, sobre pregação. Hoje montar uma mensagem e pregar é fácil, pastor. Verdade. É fácil você fazer um esboço e montar uma mensagem para você pregar. Às vezes até copiar algum lá Até copiar no Google, Google, no YouTube, é fácil. A dificuldade hoje é ver pessoas que têm intimidade com Deus. É verdade. Então, que a gente desperte para isso. Quando a gente desobedece à vontade de Deus, a gente sofre. Então, continuando aqui, fala que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a missão de Jesus. Mas nós vamos começar falando da vida dele desde o seu início. Pode passar o próximo slide, Sayla, por favor. Ó, aqui nós vamos aprender um pouco sobre o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito da humanidade de Jesus. Porque o que nós vamos entender a partir das Escrituras? Que mesmo sendo Deus, ele se tornou homem. E como homem, ele foi um homem perfeito. Pode passar o próximo, para a gente entrar nas referências. A humanidade de Jesus. Primeiro, Jesus nasceu de mulher. Está lá em Gálatas 4:4 e Mateus 1:18. Segundo o pastor Davi, ele veio da descendência humana de Davi. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e Lucas 1, do 31 ao 33. E terceiro, estava sujeito às leis comuns e o desenvolvimento humano e do crescimento gradativo em sabedoria e estatura. Que está lá em Lucas 2, 40 ao 46 e 52. Muito bem, então agora a gente vai ler essas referências aí para a gente começar a entender esse lado humano de Jesus. Porque assim, Jesus, ele não é só o exemplo para a gente como o nosso Salvador, como aquele que nos criou, como aquele que tem em si a divindade e tenta se relacionar conosco. Jesus foi exemplo de homem perfeito. E nós vamos entender a partir da pessoa de Jesus como homem, como deve ser o nosso caráter, como deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso relacionamento com o próximo. Então vamos lá para a primeira referência, onde fala que Jesus nasceu de uma mulher, cumprindo a profecia que estava lá em Gênesis 3, versículo 15. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pode ler outro, Mateus. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Rick. Então aqui começa o grande milagre. A Bíblia fala que o anjo Gabriel aparece para Maria, porque durante todo o Antigo Testamento haviam profecias que o Messias viria e quando ele se manifestasse, seria conhecido de todas as pessoas. Mas o que aconteceu? Quando o Espírito Santo aparece para Maria e diz que ela seria a mãe do Messias, ela estava noiva, a expressão judaica, a expressão bíblica, ela estava desposada de José. Ou seja, eles ainda não tinham casado. E ela disse, como é que eu vou ser mãe se eu não conheci varão, se eu não dormi com nenhum homem ainda? Aí, a expressão do príncipe Gabriel
né? Aquele anjo foi que a virtude do Espírito Santo desceria sobre ela, lhe cobriria, e aquele que nasceria dela seria chamado Filho do Altíssimo, porque pelo Espírito Santo seria gerado. É por isso que a gente tem a expressão sobre a questão da Virgem Maria. Então ela deu à luz a Jesus sem ter nenhuma relação íntima até que Jesus nascesse, certo? Tanto que em Lucas diz que José não a conheceu até que ela deu à luz. Depois disso, a própria palavra fala que ele se uniu a ela e eles tiveram outros filhos, que a própria Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Então, a virgindade perpétua de Maria não é bíblica. Maria foi virgem até que ela teve Jesus. Mas só voltando aqui, só para a gente entender, esse Jesus, ele foi nascido de mulher, mas ele também foi da descendência humana de Davi, porque era outra profecia bíblica do Antigo Testamento, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1,18, que eu Isso. acabei de ler, não é isso? Ora, o nascimento de Jesus foi assim, é isso? Isso. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora lê o outro também, Romanos 1,3. Porque aqui fala que José e Maria, eles eram da descendência de Jesus, se você ler lá todo o capítulo. Mas para reafirmar essa ideia, Romanos 1,3. Romanos 1,3 diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Muito bem. Por que segundo a carne? Porque da descendência divina, ele é filho de Deus. De Deus. Ele é eterno, ele está eternamente no Criador e o Criador nele. Ele é do Pai e o Pai nele. Agora, da descendência humana, ele veio da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi, até para que se cumprisse uma profecia que Deus fez para Davi. Deus disse para Davi, por causa da sua obediência, você vê, olha a questão da obediência de novo aí, Henrique. Por causa da sua obediência, não vai faltar descendente seu no trono de Israel. Coisa linda, né? Então, entendemos que Jesus foi homem, Jesus nasceu de uma mulher e agora entendemos que ele veio da descendência de Jesus, da descendência de Davi, o Senhor Jesus. Vamos continuando ali, ele estava... Qual que é a continuidade ali? Qual? Ele estava sujeito às leis. Tira para nós ali, Sara, por favor. Ele estava sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano e do crescimento gradativo, em sabedoria e estatura. Vamos lá para as referências, que é Lucas 2, 40, 46 e 52. Vai lá, Rick. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Muito bem. Pode ler o outro. O Lucas 2,46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E o 52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, porque o ministério de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele estava perfeitamente homem. Então, o seu desenvolvimento era natural e comum a todas as crianças. E aqui diz que ele crescia em graça para com Deus e para com os homens. Aqui já fica uma lição muito preciosa para a gente, porque assim, tem pessoas que ele está muito preocupado no seu relacionamento com Deus. Mas ele não está nem aí, Rick, no seu relacionamento para com o próximo. Isso. Então, o que a gente pode dizer acerca disso? É importante você se relacionar com Deus? Sim. Mas é muito importante também você ter esse crescimento no meio dos homens. Porque é no meio dos homens que você vai dar testemunho de quem é Deus. É isso ou não é, Hugo? Com certeza, é através disso que você mostra quem é você. Você está mostrando ali, você tem que ter o seu relacionamento com Deus, que é importante, mas o próximo, o homem, tem que ter o seu relacionamento. Se você pegar ali, o apóstolo Davi, o apóstolo Paulo escrever nas cartas aos Romanos, ali é relacionamento com o homem, com Deus e com você mesmo. Exato. E o que a gente vê, Henrique, é através desse relacionamento que a gente tem com as pessoas que a gente leva elas a Deus. Até Deus. Então, se esse relacionamento for ruim, as pessoas às vezes vão ter até uma impressão ruim acerca do Deus que a gente serve. Com certeza. E eu tenho sempre dito lá no ministério que eu tenho que ser canal de bênção para alguém. E se eu sou canal de bênção para alguém, eu consigo trair essa pessoa até o caminho que eu tô, que é o trilhando, né? Que é com Jesus. Por isso que Paulo, quando chega na igreja de Corinto, Paulo vai falar algo, e isso me chama a atenção. Porque Paulo, ele, com todo o conhecimento que ele tinha, ele vai chegar assim, olha, quando eu vim ter convosco,
Eu não vim com sublimidade de palavra. Ele vai dizer assim, ó, eu não vim dizendo que eu sou. Que eu sou o cara. Não. Eu não vim com sublimidade de palavra, nem com sabedoria humana, mas eu vim com poder de Deus. E quando ele fala esse poder de Deus, irmão, o que mais me chama a atenção é Paulo chegando assim, eu vim com um amor tamanho para expressar com vocês acerca de Jesus. Muito bom. Então, a Bíblia fala que Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens, ou seja, a ponto dele estar sentado lá no templo, no meio dos doutores, interrogando-os e respondendo perguntas deles. Então, Jesus se tornou um canal de bênção para a humanidade. Mas falando em canal de bênção, tem uma casa de recuperação aqui em São Paulo que é uma casa de bênção. Essa viu? é bênção pura. Meu amigo Hamilton Prachedes, Deus tem trabalhado através da vida dele há mais de 25 anos, socorrendo pessoas aí do vício das drogas e do alcoolismo. O nome do projeto lá é Casa de Recuperação Acreditar, e eu vou pedir para a Sara colocar a vinheta aqui. E depois tem um outro camarada também que é muito abençoado, que é o Leandro Gouveia, que também é outro canal de bênção para ensinar as pessoas a tocar. Então eu vou pedir para soltar essas duas vinhetas aí, e em seguida nós voltamos com a nossa temática de hoje, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga Estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753 6111. Repito, 11 94753 6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Senhor, eu te peço
Que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos. É isso aí, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e muitas pessoas aqui nos acompanhando pelas redes sociais. Rick, tô sabendo que tem um recado aí, né? Sua irmã, a gente perguntou o nome da igreja, ela mandou o nome da igreja pra gente e ele contou uma história bonita, ó. Você vai entender depois que eu falar. Ele falou que o nome da igreja, você vai ouvir o nome, é por causa de uma obra que Deus fez. O local onde hoje é a igreja, antes era um centro de um negócio que não era muito bom, que atrapalhava um pouquinho a vida das pessoas. E Deus bradou e hoje lá é uma igreja. Glória a Deus. Como é o nome da igreja aí? Aqui a minha irmã Rose, o nome da igreja é a igreja pentecostal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, hein? E esse ministério, ele cresceu em uma casa, um salão onde era da minha avó, onde era um centro de macumba. E para a glória de Jesus, antes de minha avó e Deus resgatar, ela aceitou Jesus. Que bênção, hein? Glória a Deus. Foi resgatada. E hoje a minha família que vivia naquele mundo de treva, hoje todo mundo vive na glória, né? na luz de Cristo. E desfrutando da graça de desfrutando Deus. Da graça. E Deus tem feito coisas lindas ali pela vida do meu irmão, pastor Robson. Glória a Deus. Que bênção, hein? Onde abundou o pecado, Ministério Igreja Pentecostal, onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muito bom, coisa linda. Tem mais gente na rede social aí, Hugo? Tem sim, tem o Bebeto Vaz, que mandou aqui. Bebeto Vaz é o pastor, né? Meu ex-pastor. Pastor. Mandou aqui, graça e paz, irmãos Rick. Abraço a todos. Paz seu para os irmãos da Igreja Cristã Primitiva. Igreja que há muitos anos atrás eu tive o prazer de conhecer. Conheci um dos pastores que ficou lá há muitos anos, que foi o pastor Francisco de Assis. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tem também a Dré. É a Adriana e o André, é um casal abençoado que sempre nos acompanha aí nas redes sociais. Que Deus abençoe o casal em nome de Jesus. Aqui só esses, pastor. Tá bom? Queridos, nós temos um quadro que está inaugurando hoje. Ainda não está pronta a vinheta, mas se Deus quiser, em breve vai estar pronta a vinhetinha também, chamado Geração de Discípulos. Só para você entender, o Geração de Discípulos era um programa que, devido a algumas dificuldades que o Hugo teve de apresentar, ele se uniu e começou a transmitir o programa Shekinah com o pastor Mauro. E nós vamos retomar o Geração de Discípulos, mas agora como um quadro do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, onde cada vez que esse quadro for apresentado, vai ser apresentado para você como ser mais parecido com Jesus através de um princípio que Jesus viveu e ensinou, ok? Vai isso lá, aí, pastor Davi. Vamos lá. Quadro Geração de Discípulos, né? Eu vou contar uma história, uma parábola, né, pastor Davi? Jesus ensinava por parábolas, então eu vou contar uma história com E, que diz assim, ó. No corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor. Esparramada pelo chão, somente um homem parou para ajudar aquela pequena vendedora. Ao começar a recolher aquelas frutas, ele percebeu que aquela moça era cega. Gentilmente, ele ajudou ela a levantar, pegou o tabuleiro e começou a juntar aquelas maçãs. E assim foi ficando, pastor, várias maçãs, várias frutas estragadas pelo chão. Aquele homem, gentilmente ali, foi arrumando, foi guardando aquelas frutas, né? E ficou muito preocupado com aquela fruta que tinha caído no chão. Quando menos ele esperou, pastor Davi, ele arrumou tudo aquilo ali. E a menina disse para ele: minha mãe vai ficar muito triste. E ele disse para ela: não se preocupe, minha querida. Eu pago todas as maçãs que estragaram. Não se preocupe com isso. Então esse homem pagou aquelas maçãs e estava indo embora, pastor Davi. E quando ela estava indo embora, a moça chamou e disse: moço, vem aqui. Ele voltou para trás. Ela, que era cega, perguntou para ele: moço, você que é Jesus? Esse homem olhou para ela e falou: não, minha querida, eu não sou Jesus. Eu sou apenas um dos amigos dele. Então, pastor Davi, esse discípulo que a gente quer ser parecido com Jesus, tem um versículo que está lá em João 13:35, que diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor um aos outros. Então esse é um do quadro do Geração de Discípulos, que é ser mais parecido com Jesus, é ter amor
aos outros. Então Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor aos outros. Então, quando nós temos amor com o outro, então nós seremos conhecidos como discípulo de Jesus. Muito bom. Geração de Discípulos, este é o quadro iniciando aqui, inaugurando aqui no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e a cada vez que esse quadro for apresentado, você vai aprender um princípio de como ser parecido com Jesus. E esse é o primeiro: amar a Deus, mas também amar o próximo como a si mesmo, ok? Nós vamos ouvir uma música agora com o Ministério de Louvor da DJL, o louvor Ele Reina. Que Deus abençoe sua vida. Para que Cristo possa reinar em seu coração, você precisa amar a Deus, você precisa amar os seus irmãos. Amém. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração. Vazia, e a luz também está vazia.
terças-feiras, a partir das 4 da tarde. O programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 da tarde. E na Rádio Fonte Vida FM 87.5. Senhor, eu te peço. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Ouvimos a chamada do programa Shekinah, toda terça-feira das 16 às 18 horas, e também o Ministério de Louvor da DJL Adorando a Deus. E queridos, tem uma mensagem aqui da nossa irmã Ada, esposa do Pastor Marcondes, que pregou na nossa igreja no último domingo. Que Deus abençoe o casal, foi muito bom ter vocês com a gente. Pastor Marcondes é um homem de Deus que eu conheço ele desde 1995, nos trouxe uma palavra muito abençoada. Hugo estava lá, né, Hugo? Deus falou conosco. Então, se você quiser rever esse culto e outros, vai lá na nossa plataforma do YouTube, Pastor Davi Alencar Santana, e acessa lá a playlist da igreja. Tem lá todos os nossos cultos, inclusive esse culto de domingo, que foi um culto muito abençoado, culto de Santa Ceia, foi uma bênção de Deus. Deus abençoe o Pastor Marcondes e a sua esposa, a nossa irmã Ada. Nós estamos caminhando para os últimos 15 minutos do programa. Eu gostaria de ouvir os últimos áudios que nós temos aí, daqueles que responderam a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Irmãos, o nosso foco aqui é Jesus. Então, por mais que a gente esteja aqui um pouco falando de cursos, falando de teologia, mas a nossa base é Cristo. Então, o nosso maior objetivo é que você que já é discípulo, se torne um discípulo mais parecido com Jesus. E você que ainda não é discípulo de Jesus, se torne um. Está aí a nossa pergunta no ar: o que devo fazer para ser salvo? E aí tem a resposta dos nossos irmãos. A paz do Senhor, Pastor Davi Alencar, e a todos os irmãos aí que compõem aí o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, a Rádio Fonte Vida 87.5, e com transmissão simultânea pela Rádio Renovo. Aqui quem fala é o presbítero Rogério Batista. E achei interessante essa enquete, muito boa mesmo, para que nós possamos saber qual é o nosso posicionamento no reino de Deus. Primeiramente, nós podemos ver assim que Cristo, segundo as Escrituras, é como está em Gálatas 4, no versículo 4, que fala: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que interessante isso, né, irmãos? E outra coisa, segundo a pergunta que foi feita, né, o que devemos fazer, né, o que fazer para herdar a vida eterna, ou o que fazer para ser salvo? É como está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 37, o qual o eunuco, né, ele foi evangelizado por Filipe, e indo no caminho encontrou ali alguma água, e depois de ter ouvido a palavra de pregação, sem ter ouvido antes de quem se tratava ser Jesus Cristo, tanto que ele achava que nas Escrituras, como estava em Isaías 53, ele não sabia quem era Jesus Cristo. E Filipe, ele evangelizou, Filipe pregou o evangelho para ele, e ele creu em Jesus Cristo. Quando ele viu as águas ali, ele falou: o que me impede de ser batizado, né? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele foi batizado, e foi uma obra tão maravilhosa do Espírito Santo que esse eunuco seguiu seu caminho jubiloso, possivelmente pregou o evangelho à sua cidade, e Filipe foi levado pelo Espírito Santo a outra parte para continuar
a obra poderosa do Evangelho. Então, na minha opinião, né, humilde, para herdar a vida eterna, não é preciso fazer muita coisa, não. Não é necessário fazer grandes peregrinações, grandes campanhas de jejum ou coisa desse tipo, ou participar de propósito desses renomados apóstolos da atualidade. Não. Para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo de todo o coração e cumprir a justiça de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Presbítero Rogério, muito obrigado pelo seu áudio, pela sua participação. Ele é o diretor lá da Rádio Renovo, que faz a transmissão simultânea desse programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e também do programa Shekinah. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém aí, Sara, por gentileza? Pode colocar. Eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos. E o próximo como a ti mesmo, e certamente você será salvo. Deus o abençoe. Graça e paz, boa tarde a todos vocês, a todos os pastores presentes aí à mesa. Meu nome é Antônio Farias, eu sou pastor na comunidade Espaço Osana, em Capão Redondo. E a pergunta que me fora feito é o que fazer para herdar a vida eterna, ou o que fazer para ser salvo, né? São duas perguntas que geralmente se costuma fazer, que é uma pergunta clássica do perito da lei, lá da parábola do samaritano, né? E ele faz essa pergunta e Jesus pergunta, o que está escrito? E ele responde, ama o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento e aquela coisa toda, e ame o próximo como a si mesmo. Então, essa é a resposta para essa pergunta, amar a Deus acima de qualquer coisa e o próximo como a si mesmo, que é mandamento, não é opção. Qualquer outra coisa que a gente queira dizer tem que estar contido no cumprimento desses dois mandamentos, que o próprio Jesus disse que seria resumido todo o Antigo Testamento e a lei e os profetas, né, resumiria nesses dois mandamentos. Então, se nós cumprirmos esses dois mandamentos, eu sei que há uma infinidade de coisas dentro dele, tá? Há muitas coisas para se considerar. Mas essa é a resposta para essa pergunta que parece simples, mas na prática, quando a gente fatia fino esses dois mandamentos, a gente vai ter muita coisa a cumprir e fazer aí que não temos tempo agora para tentar explicar uma série de coisas que cabe aí, mas ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo, e certamente você será salvo. Deus o abençoe. Muito bem, Deus abençoe o pastor Farias. Ontem eu tomei um café abençoado lá no Espaço Osana, igreja linda, igreja abençoada. Parabéns, meu querido, pelo trabalho e empenho, tantos anos dedicado à obra de Deus e àquela comunidade de fé. E obrigado pela sua participação aqui no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E ele resumiu tudo aquilo que Jesus disse, através do mandamento de amar a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Nós estamos caminhando para o final desse programa e eu quero aqui fechar com as nossas considerações finais, agradecendo a todos que participaram com a gente. Sem vocês não tem programa. A gente faz o programa com vocês e para vocês. Eu quero agradecer aqui a presença do Hugo. Hugo, Amém, deixa aí sua saudação, sua despedida, o endereço da igreja. Amém, glória a Deus. A igreja é MCD Church, Ministério Capacitação de Deus, Rua Alto, Colombiara, domingo às 18 horas, culto com a família, abençoada, pastor Davi. E o programa tem uma pergunta, pastor Davi. Me faça essa pergunta. A pergunta de hoje? Isso. A pergunta de hoje é o que eu devo fazer para ser salvo? Bênção pura. Então, as minhas considerações finais é essa, respondendo lá em João 3:36, que Jesus diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, para você ter a vida eterna, creia no Jesus Cristo. Muito bem. Rick? Glória a Deus. Suas considerações finais.
Quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade assim nos dada de poder estarmos aqui reunidos para assim estar falando acerca do eterno. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Davi, que tem nos ajudado aí ministerialmente, nos ensinado bastante. Eu digo que o pastor Davi, ele tem sido um professorzão para mim, irmão. Tem sido um canal de bênção para minha vida. E amanhã nós temos lá na igreja a quinta-feira profética, irmão. Você da região do Letícia, estamos ali na rua Orfeu de Monte Verde, vai. Eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra para o teu coração. Amém? Amém. Queridos, que Deus abençoe. Nós vamos orar neste momento, fechando o nosso programa. Eu quero aqui agradecer a Sara pela paciência. Pensa num povo para deixar a Sara ali no, como diz o outro, no jiqui, né? Então não é fácil. Mas que Deus abençoe, tem dado tudo certo. Deus abençoe o Amilson também, que muito tem nos ajudado aqui, abrindo esse espaço para a gente aqui na rádio, e pela paciência aí, ok? Nesse momento é momento de intercessão. Hoje à noite, às 19h30, nós temos escola bíblica na nossa igreja. É um culto, nós temos oração e depois o ensinamento da palavra de Deus e o louvor. Quem vai estar ministrando a palavra de Deus é o pastor Dorival Justino. Eu quero contar com a sua presença e participação. E domingo às 18 horas, culto da família. Amém? Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia. E agora nós vamos orar. Vamos pedir pelas vidas que nos acompanharam e por aqueles que precisam do socorro de Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por nos trazer aqui nesse programa, nos trazer com saúde, como já tinha falado na primeira vez, meu Deus. Agradecer por tudo que tem feito em minha vida, meu Deus. Agradeço também pelo pastor Davi, pela essa pessoa, Pai, inteligente que está nos ensinando aqui as escrituras, ensinando aqui a palavra de Deus, ensinando a ser parecido com o Senhor, meu Deus. É isso, Pai. Eu te agradeço e te honro essa tarde em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero ser grato ao Senhor, meu Pai. Grato a Ti, ó Deus, pelas oportunidades a qual o Senhor assim tem nos dado. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado por cada oportunidade de poder se aproximar de Ti, de conhecer a Ti acerca da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui juntamente comigo e a todos os ouvintes, meu Pai amado, que estiveram aqui conosco nesta tarde. Que o Senhor Deus assim possa vos abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, por esta tarde, essas 2 horas aqui de programa na Tua presença. Oramos por todos os ouvintes, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, aqueles que nos acompanharam aqui pela Rádio Fonte Vida. Ó Senhor, que Tu possas abençoar a cada um, trazendo cura, salvação, libertação, porque, Senhor, esse é o nosso objetivo maior, levar Jesus para as pessoas e trazer as pessoas para Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos focados cada vez mais e mais no Teu reino. Essa foi a mensagem central do ministério de Jesus e essa deve ser a nossa mensagem também como igreja, Pai. Toma em Tuas mãos todos os nossos ouvintes e também, Senhor, toda a igreja ADJL que dá suporte para que nós possamos estar aqui. Toma em Tuas mãos esta família, Pai, que é mais do que amigos, são irmãos em Cristo Jesus que vivem pela mesma fé e pelo mesmo Espírito. Assim eu oro, Pai, te agradeço pela presença dos companheiros apresentadores. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe o Brasil.